Bom, o nosso trabalho, Tensão e Relaxamento, um estudo de ferramentas para um melhor desempenho na performance artística musical. Esse trabalho foi feito por mim, Fabrício Cunha e Leonardo Mendes, orientados pelo professor Paulo César Signori, vulgo Paulão. Bom, a princípio foi necessário a gente traçar uma relação entre a preparação do músico e a qualidade da apresentação. Né? Isso para a gente conseguir realmente perceber a diferença que a preparação prévia vai fazer, certo? Existem dois tipos de preparação, a preparação mental e a preparação corporal. Propostas de métodos práticos para a preparação do músico. Então, esse trabalho ele visa apontar de fato métodos práticos que possam auxiliar o músico na sua preparação para shows, para gravações, ou seja, momentos que possam gerar pressão, ansiedade ou estresse num todo. Tá? Tensão e nervosismo. O nosso trabalho ele é pautado em dois cenários, a apresentação ao vivo e gravações de fonograma em estúdio. Já nesses dois cenários que a tensão e nervosismo se faz presente nesse nosso recorte. A escolha desses dois cenários se deu através de observações feitas nessas circunstâncias, onde foi possível observar a tensão e nervosismo presente nos músicos que estavam prestes a entrar em ação. As causas desses dois aspectos, tensão e nervosismo, pode variar muito de pessoa para pessoa, porém as consequências podem ser semelhantes. Sendo assim, pessoas com distintas experiências de vidas podem vir a sentir os mesmos sintomas: taquicardia, alteração intestinal, sensação de falta de ar, enjoos, vômitos, tremores, entre outros sintomas. Isso pode colocar a apresentação musical em risco. E a busca pela solução destes problemas se deu em conjunto com as circunstâncias vividas nos dias de hoje. A pandemia, o que nos fez recorrer ao teatro. Foi através da experiência do nosso orientador que notou que algumas práticas do teatro presente no núcleo de percussão corporal no qual ele ministra, poderiam ser efetivas no preparo do artista musical. Então, aliados a estas práticas derivadas ou oriundas do teatro, buscamos também outras práticas físicas que complementarão este preparo, que é proposto nessa pesquisa. O nosso objetivo geral, eu vou ler aqui porque é exatamente isso, é relacionar e apropriar métodos utilizados na preparação teatral com o meio musical e apontá-los com o intuito de prover uma melhora performática do músico. Então a gente quis pegar alguns métodos que já eram utilizados no teatro, antes de apontá-los na música, fazer as apropriações necessárias. Nossos objetivos específicos: compreender os conceitos do teatro, consciência corporal e presença cênica, compreender a relação entre teatro e música, apresentar aspectos teatrais que possam promover o aprimoramento gradual do músico quanto à sua execução artística. Apresentar temas e caminhos que, se aprofundados, podem levar à elaboração do desejado, compilado de técnicas teatrais adequadas à música, que promovam o aperfeiçoamento do artística/músico. Apresentar de forma resumida técnicas, métodos e dicas que, se aplicadas nos momentos que precedem a apresentação ao vivo ou em situações cruciais, possam promover a sensação de retomada do foco, a concentração e relaxamento físico necessário para a execução de tal obra. Então, para entendermos um pouco melhor sobre o que realmente estamos falando, vamos iniciar com este termo reprodução musical, que é composto de outros dois termos, interpretação e performance. Performance é referente à representação física ou gestual da obra musical. Interpretação é referente à execução técnica do instrumento. Então podemos dizer que a reprodução musical ocorre através dessas duas vias. E, portanto, o nosso objeto de estudo se baseia na reprodução musical, práticas interpretativas e a saúde do músico. Dentro das diversas áreas de estudos musicais, destaca-se os temas educação musical, musicologia, composição e práticas interpretativas. As práticas interpretativas seria a área de estudo responsável por este nosso objeto de estudo. No entanto, constatamos que esta é a área com maior defasagem de estudo acadêmico.
Fato este que não nos surpreendeu, pois foi através desta defasagem que pudemos constatar na prática as suas consequências no dia a dia do músico. O nervosismo presente em músicos profissionais e experientes é o resultado disso. Há também de se dizer que os estudos provenientes destas áreas estão quase sempre voltados ao mundo erudito da música, o que torna esse tipo de conhecimento ainda mais vago no dia a dia dos músicos informais. O teatro, devido à sua finalidade, é uma arte que evoluiu muito nas pesquisas acadêmicas no que se diz respeito à sua interpretação e performance. As pesquisas de Eugênio Kuznet e Stanislavski são provas dessa evolução. No entanto, é preciso dizer que a relação das artes, teatro e música é intrínseca, pois a execução do teatro na antiguidade estava diretamente ligada à execução da música, o que nos leva a concluir que a essência destas duas artes são as mesmas, a representação da vida do espírito humano. Tendo apresentado o nosso objeto de estudo e feito a correlação básica do teatro e música, eu vou apresentar agora alguns métodos que derivaram dos estudos feitos através dos autores Eugênio Kuznet e Konstantin Stanislavski e suas respectivas obras Ator e Método e a Preparação do Ator. O objetivo deste método, Circunstâncias Propostas, é desvendar, entender o conteúdo da obra que se busca interpretar, através de diversos ângulos e camadas, a fim de que esse entendimento forneça uma maior possibilidade de uma boa reprodução musical. Então, dentro deste método nós temos a lógica da ação, que é referente à análise do que poderia ter acontecido com o personagem para que tal atitude tenha sido tomada. A ação contínua seria a análise da ação anterior e posterior diante a determinada situação descrita na obra. Ação interna, como reagiria o estado psicofísico do personagem diante da reflexão de determinado cenário. A relação entre a reação interna e o seu reflexo externo. Ação externa, qual seria a ação do personagem diante da reflexão de tal circunstância. E o objetivo da ação, que é entender o porquê que essa ação está sendo tomada. Diretor de teatro. A função do diretor no teatro é de guiar o estudo da obra, no intuito de fornecer ao ator-intérprete todo um panorama do contexto em que se passa a obra, e que, através deste contexto, compreenda-se as nuances de sentimentos e sensações presentes naquela cena, fornecendo assim ao ator recursos interpretativos que sejam assertivos. Como exemplo da dinâmica de estudo que um diretor possa apresentar aos seus alunos e atores, temos os chamados laboratórios, onde o diretor fornece uma cena que não está presente no roteiro da peça, para ser trabalhada com o ator, a fim de fornecer uma determinada sensação ou sentimento que não está explícito nas cenas presentes no roteiro, mas que poderiam fazer parte da vida do personagem. Visto que na vida humana acontecem diversas coisas simultaneamente que compõem o nosso espírito e as nossas ações no dia a dia. Então, se levarmos em consideração que o objetivo do teatro é a representação do espírito humano, da vida do espírito humano, os laboratórios têm essa função de fornecer informações extras àquelas que são propostas no roteiro do teatro. Isso no teatro. Trazendo isso para o campo da música, entendemos que o quão necessário é a construção e preparo de uma peça musical, sendo pensada por diferentes olhares interpretativos, mesmo quando a figura do diretor musical não se faça presente. Por exemplo, ao invés de ensaiar a peça como um todo, seria relevante o músico se concentrar em pequenos trechos e brincar com variações desse trecho. Dinâmica, variações rítmicas, pesquisas de variações de timbre na execução, de maneira a estabelecer uma relação de liberdade e intimidade com a peça. Certamente esse tipo de prática contribuiria para uma execução mais segura e confiante. Portanto, conclui-se que a função do diretor de teatro na música pode ser substituído pela própria obra musical. Então, neste ponto, cabe a apresentação do método da análise ativa. Este método permite que o ensaio se dê de forma improvisada, através das informações recentemente obtidas pelos atores, portanto sem contar com os laboratórios guiados, contando somente com
com a obra recentemente lida e com a realização prévia dos métodos das circunstâncias propostas, ou seja, com um estudo prévio feito, porém dentro dos limites do que é apresentado no roteiro. Portanto, se inserirmos este método no cenário musical, através da interpretação de uma letra-canção, por exemplo, poderemos entender aqueles pontos presentes no quadro dos slides anteriores, quadro das circunstâncias propostas. Para tal, fizemos uso de uma estrofe da obra musical do grupo Racionais MCs, Homem na Estrada. Eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco de como poderíamos encaixar o método das circunstâncias propostas num trecho, numa música, na leitura, no estudo de uma obra musical. Eu vou fazer a leitura desse trecho, dessa estrofe, dessa obra. Então, empapuçado ele sai, vai dar um rolê. Não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo o seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro, eu já consigo ver. Só vão na escola para comer, apenas, nada mais. Como é que vão aprender sem incentivo de alguém? Sem orgulho e sem respeito, sem saúde e sem paz. Para fim de exemplo, utilizamos somente uma estrofe. No entanto, este estudo deveria englobar a leitura completa da obra musical através do método das circunstâncias propostas. Nós fazemos esse estudo no trabalho, porém apresentar ele aqui ficaria muito corrido. Então, sendo assim, constata-se que a própria obra musical pode servir de guia no estudo da obra, exercendo assim a função do diretor presente na área do teatro. A obra musical é capaz de apresentar ao intérprete somente as informações necessárias para que seja possível entender, sentir e reagir, de acordo com o que está presente na obra. Portanto, entendemos que essas duas técnicas, análise ativa e circunstâncias propostas, utilizando a própria obra musical como guia de estudo da obra, podem fornecer um conhecimento mais amplo e dinâmico da obra na qual se busca interpretar. No entanto, cabe ressaltar que a eficácia desses métodos se dá através da prática e persistência do artista em utilizá-las no seu dia a dia como ferramenta de estudo. Bom, agora sobre a parte do preparo do músico em específico. Bom, nesse momento eu acho importante salientar que não necessariamente a gente pegou preparações que eram utilizadas no teatro. A gente quis criar um parênteses nesse trabalho e também buscar algumas práticas e métodos que já eram aplicadas por músicos para suas preparações e apontá-las aqui no nosso trabalho. Então, a princípio, é importante deixar claro a importância da preparação mental e corporal. E isso não só no meio da música, em qualquer outro meio, né? Afinal de contas, a gente é composto da nossa mente e do nosso corpo, e nada mais. Então, a partir do momento que a gente tem a ciência de que isso é muito importante, a gente consegue, de fato, obter um melhor desempenho, independente de qual for a nossa área. Por exemplo, um atleta, ele precisa de uma preparação tanto mental quanto corporal para que seu desempenho seja bom. E quanto mais preparado a gente estiver, é evidente que melhor vai ser o nosso resultado, tá? Bom, aqui a falta de preparação em seus resultados, ela pode nos prejudicar, porque a partir do momento que a gente sabe que alguma coisa nos prejudica, a gente corre atrás de maneiras de resolvê-las, né? De não sofrer mais com isso. E por isso é muito importante que exista um entendimento pela parte do músico das suas dificuldades, porque a partir desse entendimento, a partir do momento que o músico consegue perceber que ele tem dificuldade em tal aspecto, ele vai buscar técnicas relacionadas e especificamente para resolver aquele aspecto necessário. A gente listou algumas técnicas, tá, que podem ajudar os músicos nas suas preparações, tanto técnicas corporais quanto técnicas mentais. Eu vou citá-las aqui. Técnica Mindfulness é uma técnica de preparação mental que vai consistir no foco no agora, ou seja, o esquecimento do passado
e do futuro faz com que o nosso foco seja 100% no presente. A nossa mente ela trabalha de maneira atemporal, ou seja, a gente está aqui agora, mas do nada a gente lembra de alguma situação que aconteceu no passado, que pode gerar um desconforto mental, que possa gerar estresse, que possa gerar angústia, e assim como situações que possam ocorrer futuramente, que planos que a gente tem que deixam a gente ansioso, que deixam a gente preocupado. Isso tudo pode gerar um desconforto no momento da nossa apresentação. Então é muito importante que o nosso foco seja totalmente 100% ali no que a gente está fazendo naquele momento, para não dar brecha para situações passadas ou futuras atrapalhar a nossa apresentação, certo? A técnica de Alexander, ao contrário da técnica Mindfulness, ela é uma técnica de preparação corporal. Ela visa um conserto da nossa postura, né? Um ajuste da maneira que a gente se posiciona. Eu vou citar um exemplo aqui, mas é recomendado que depois vocês leiam o projeto, que vocês pesquisem mais. Essa técnica, existem cursos para professores aplicá-las, enfim. Um exemplo, a gente sendo músico, a gente precisa melhorar a nossa postura corporal, a maneira que a gente segura no instrumento. E a gente pode citar como um exemplo disso, pense que tem um barbante invisível que puxa a gente pela cabeça, ou seja, a gente tem a mania, o hábito, né, de sentar errado, nem todos, mas a grande maioria. Isso pode gerar um desconforto corporal. Então, a partir do momento que a gente lembra que tem um barbante invisível puxando a gente pela cabeça, automaticamente a gente já corrige a nossa postura. As técnicas interativas, elas são técnicas que não necessariamente têm uma fórmula concreta. A gente mesmo sendo músico, a gente pode criar técnicas pra gente. Eu vou citar um exemplo de técnica aqui interativa. Vamos supor, a improvisação melódica a partir de uma cantarolada. Então, a gente tem alguns intervalos em mente ali e tal, e a partir dessa cantarolada, a gente vai tentar improvisar em cima disso. Pode ser também em cima de uma base harmônica, que seja. A intenção da técnica interativa, na realidade, é fazer com que a gente pratique de uma maneira um pouco mais descontraída, certo? Os jogos lúdicos são, de certa forma, brincadeiras. Eu vou dar um exemplo aqui de jogos lúdicos. Vamos supor que eu sou um músico instrumentista de orquestra e tenho que memorizar uma obra de 10 minutos. É muito tempo. Então, para facilitar essa memorização, essa prática, a princípio eu posso fazer o seguinte. Eu divido em 4 partes essa música de 10 minutos, ficando 2 minutos e meio por parte. Então, eu vou focar na primeira parte. Eu vou lá, tento tocar inteira. O que não pode acontecer é eu errar 3 vezes consecutivas a parte. Se acontecer de eu errar 3 vezes consecutivas a parte, eu vou precisar dividir essa parte em 2, fazendo com que o tempo dessa parte seja menor. Aí eu volto no começo. Então agora essa parte que tinha 2 minutos e meio vai ter 1 minuto e pouquinho, que seja. Aí eu não vou poder errar essa parte 3 vezes consecutivas. Caso eu erre 3 vezes consecutivas, a gente vai dividir e assim por diante. Até chegar num ponto que a gente conseguiu memorizar toda a música em partes e apresentar isso como um todo. E para finalizar aqui as técnicas que a gente vai citar nesse trabalho, eu vou citar a técnica também de percussão corporal, que inclusive o nosso orientador pode falar um pouquinho depois sobre. Existe um núcleo de percussão corporal na faculdade também e realmente dá muito resultado na assimilação das figuras rítmicas. Então, você criar sequências, né? Vamos supor, bate o pé, bate a mão, estrala o dedo, e criar essas sequências que vão servir para a memorização, né? A assimilação da música num todo de uma maneira descontraída. E isso vai fazer com que a gente tenha uma maior discernimento, né? Com base na música. A partir do momento que a gente pratica isso, a gente pode transferir coisas da percussão corporal para os nossos instrumentos, por exemplo, né? O nosso instrumento de prática. E é necessário que a gente esteja em contato com esse tipo de técnica, justamente para ter um maior discernimento ali no momento das nossas apresentações e tudo mais, né? Bom, eu acho que não tenho mais tempo, mas das partes do referencial teórico é isso. Agora o Leonardo vai falar um pouquinho das considerações finais. Obrigado a todos.
Então, as nossas considerações finais. Através dessa pesquisa, conseguimos entender um pouco sobre a dinâmica presente numa situação de reprodução musical. Através da compreensão destes problemas, conseguimos identificar que o desempenho performativo e interpretativo do artista está diretamente conectado ao nível de preparo que o mesmo se propõe a desempenhar diante de tais circunstâncias. Para tal, aspectos técnicos, psicológicos, físicos e emocionais devem ser abordados com o intuito de promover um equilíbrio entre essas partes. Então, as partes técnicas, psicológica, emocional e física. Do ponto de vista técnico-musical, abordamos o quesito interpretação, onde explanamos algumas técnicas oriundas do teatro, capazes de promover uma maior confidencialidade do artista à obra que se busca apresentar. No entanto, entendemos que existem outras técnicas que devem ser analisadas mais a fundo, a fim de estreitar essa relação entre o teatro e a música, a interpretação e performance na reprodução musical. Círculos de atenção, escrita de cartas, tempo rítmico, fé cênica e jogos teatrais são todos métodos presentes no teatro que consideramos que deveriam ser explorados a fim de estreitar essa relação da interpretação e performance na reprodução musical. Do ponto de vista físico e emocional, explanamos de forma resumida algumas práticas capazes de promover o conforto físico e emocional que tanto se faz necessário no desempenho artístico diante de tais circunstâncias. Para tal, as técnicas apresentadas foram as seguintes: técnica Alexander, mindfulness e práticas interativas. O projeto contou com um recorte totalmente teórico devido às circunstâncias atuais, onde o mundo se encontra numa pandemia. Portanto, isso nos privou das experiências práticas que esse projeto poderia nos prover. No entanto, estamos felizes e satisfeitos com o resultado obtido. E assim, finalizamos a nossa apresentação.